Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Carlos André, eu sou de matemática da plataforma Gonçalves Dias. Estamos de volta aqui para mais um encontro. Lembrando, tá, que aqui é um projeto do governo do estado através da Secretaria de Educação. Não esqueça de acessar o nosso material, tá ok? Vamos lá. Turma, na aula anterior nós fizemos uma questão de quê? De proporção, tá? Então vamos dar continuidade a essa temática, certo? A última questão que nós fizemos foi referente ao EMA. Vamos fazer uma questão agora de proporção referente o quê? Ao Enem. Tranquilo? Olha só. Questão número 78 diz o seguinte. Um confeiteiro, ele deseja fazer um bloco cuja receita indica a utilização de açúcar e farinha de trigo em quantidades fornecidas em gramas. Ele sabe que uma determinada xícara utilizada, certo, para medir os ingredientes, comporta 120 gramas de farinha de trigo e que 3 dessas xícaras de açúcar correspondem em gramas a 4 de farinha de trigo, certo? Quantas gramas de açúcar cabem em uma dessas xícaras? Tranquilo? Então é uma questão de quê? De proporção. Tranquilo? Vem para cá. O que é que a gente sabe? A gente sabe que uma xícara, certo? Uma xícara, ela é proporcional ou ela representa a quantidade de quanto? De 120 gramas de trigo, tá ok? E o que foi que ele falou pra gente? Ele falou que quando eu tenho, né? Ele falou que, deixa eu buscar aqui no texto, ele falou que 3 dessas xícaras de açúcar, certo? Então, 3 vezes as xícaras de açúcar, certo? Correspondem, se correspondem, eu posso colocar o símbolo de igualdade, certo? Correspondem a quanto? Correspondem a 3 dessas xícaras correspondem em gramas a 4 xícaras de farinha de trigo, tá? A 4 vezes xícaras de farinha de trigo. Tranquilo? E ele quer saber o que no final? Quantas gramas de açúcar cabem em uma xícara, tá? Então, quantas gramas de açúcar nós teremos exatamente aqui nessa xícara de açúcar? Turma, vamos lá, ó. Eu sei o seguinte, que as xícaras de farinha de trigo em grama corresponde a quanto? A 120. Então, no lugar dessa xícara aqui, certo? Da farinha de trigo, eu posso fazer uma substituição. Por quanto, professor? Por 120 gramas. Aí a minha resposta vai estar adequada, tá? No final ele está pedindo em gramas. Então, eu tenho que 3 vezes as xícaras de açúcar é igual a 4 vezes xícara de farinha de trigo. Corresponde a quanto? A 120 gramas. Então, xícaras de açúcar é igual a 3 multiplica, como é que passa? Dividindo. Então, se os senhores me permitem, tá? Vou jogar logo aqui para baixo. O 3 foi para lá dividindo, sumiu daqui. Turma, olha só. Bem aqui eu tenho uma divisão exata, né? Que é 120 para 3. Então, vai ficar 4 vezes 120 para 3. Vai dar quanto? 40. Logo, a xícara de açúcar será igual a 4 vezes 40. Vai dar quanto? 4 vezes 4, 16. Acrescenta o zero. 160 o quê? Gramas. E, pessoal, 160 gramas vai estar exatamente em qual alternativa? Alternativa letra D, beleza? Então pronto, questãozinha aí bem tranquila, tá? De proporção, envolvendo, né? Questão aí de xícara e de gramas, beleza? Bora para a próxima. Questão de número 79, ainda referente ao Enem, que diz o seguinte. Uma loja que vende tintas tem uma máquina que efetua misturas de variadas cores para obter diferentes tonalidades. Um cliente havia comprado 7 litros de tinta de uma tonalidade, proveniente da mistura das cores verde e branco, na proporção 5 para 2, respectivamente. Turma, o que significa essa proporção de 5 para 2? É que a cada 5 litros de tinta verde, ele coloca 2 litros de tinta o quê? Branca, né? Para completar os 7 litros, tá ok? Tendo sido insuficiente a quantidade de tinta comprada,
o cliente retorna à loja para comprar mais 3,5 litros, 3 litros e meio, tá? Da mesma mistura de tinta, com a mesma tonalidade que havia comprado anteriormente. A quantidade de tinta verde em litro que o funcionário dessa loja deverá empregar na mistura com a tinta branca para conseguir a mesma tonalidade obtida na primeira compra é. Então aí tu observa que ele tem que manter, turma, o que? A mesma proporção, certo? Qual era a proporção anterior? É que a cada 5 litros de tinta verde, eu tinha 2 litros de tinta o quê? Branco. Juntando, eu tinha ao todo 7 litros. O que é que ele vai fazer? Ele voltou à loja e comprou mais 3,5 litros, tá? Então, ele vai e compra mais 3,5 litros. Ele tem que manter a mesma proporção, certo? Então, qual é a proporcionalidade que a gente consegue obter aqui? Observar. É que se antes eu tinha 7 litros e eu estou comprando agora somente 3,5, eu estou comprando o que? A metade, certo? Então, se eu estou comprando a metade do total de litros, os outros também têm que ser comprados pela metade, para manter o que? A proporção, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar esses 5 e eu vou dividir por quanto? Por 2, para saber quantos litros ele comprou. 5 dividido por 2, turma, dá quanto? Dá 2,5 litros. Da tinta o quê? Verde. Quantos litros agora de tinta branca ele comprou? Tem que manter a proporcionalidade, né? Então aqui ele também vai dividir por quanto? Por 2. E 2 por 2 dá o quê? 1, certo? Então na hora que ele voltou na loja, para esses 3,5 litros de tinta, ele comprou 2,5 litros de tinta verde e 1 litro de tinta o quê? Branco. A pergunta é referente a qual tipo de tinta? Referente à tinta verde. Então ele comprou 2,5, ok? 2,5 está em qual alternativa? Alternativa letra E. Tranquilo? Sigamos. Próxima questão, questãozinha de número 80, ainda referente o que, turma? A proporção, tá ok? Olha só. Um agricultor é informado sobre um método de proteção para a sua lavoura, que consiste em inserir larvas específicas de rápida reprodução. A reprodução dessas larvas faz com que sua população multiplique-se por 10 a cada 3 dias, certo? Uma dica, as questões do Enem geralmente são questões, né, com textos grandes, então o que é que você faz? Um dado desse importante, que multiplica-se por 10 a cada 3 dias, você já tem que destacar, tá? Grifa, para depois quando tu voltar no final, você não ter que ficar procurando, né, os dados importantes das questões, tá ok? Então isso aí já era para ter destacado. Multiplica-se por 10 a cada 3 dias. E para evitar, eventuais desequilíbrios, é possível cessar essa reprodução aplicando-se um produto X. O agricultor decide iniciar esse método com 100 larvas, certo? E dispõe de 5 litros do produto X, cuja aplicação recomendada é, olha essa informação aqui muito importante, 1 litro para cada população de 200 mil larvas, certo? Então, se ele quer exterminar 200 mil larvas, ele utiliza apenas o quê? 1 litro, tá ok? Bora lá. A quantidade total do produto X de que ele dispõe deverá ser aplicada de uma única vez. Quantos dias após iniciado esse método, o agricultor deverá, certo, aplicar esse produto X? Bora lá. Turma, o esquema da questãozinha já está feito aqui pra gente, ó. Dado muito importante que ele falou pra gente, né? Ele disse que quando você utiliza 1 litro desse produto X, você consegue matar, exterminar quantas? 200 mil larvas. E de acordo com o texto, quantos litros serão utilizados do produto X? 5, tá? Então, se com 1 eu mato 200 mil, proporcionalmente aqui está sendo multiplicado por 5, então lá também eu vou fazer o quê? Multiplicar por 5, tá? Bora lá, o que que você faz? Você pega só o 2 e multiplica por 5. 5 vezes 2 vai dar quanto?
10. E agora você conta, né, o número de zeros que existem lá para você acrescentar. 1, 2, 3, 4, 5 zeros, tá ok? Então bora lá. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto, que número foi formado? 1 milhão, tá? Então com esses 5 litros eu consigo matar quanto? 1 milhão de larvas. Agora, quantos dias vão se passar para eu conseguir matar essa quantidade de larvas? Aí eu vou para aquela primeira informação que eu pedi para vocês destacarem, né? Que diz o seguinte: a reprodução dessas larvas faz com que sua população multiplique-se a cada 10, multiplica-se por 10 a cada 3 dias. Então bora lá, ó. Inicialmente ele estava com quantas larvas? 100. Certo? Então, depois de 3 dias, multiplica-se por 10. Então, eu venho e multiplico por 10. 100 vezes 10 é só acrescentar um zero. Já deu 1000, ok? O que vai acontecer? Eu vou agora passar mais 3 dias. Professor, o que o senhor está fazendo? Eu estou vendo quantas vezes eu tenho que multiplicar por 10 para atingir quanto? 1 milhão de larvas. Certo, turma? E 1 milhão de larvas é o número que eu preciso. E só daqui para cá já se passaram 3 dias. Então, quantos dias vão se passar ao todo? É essa a pergunta, tá? Então, o que eu faço? Passou mais 3 dias, multiplica-se por 10 de novo. Pega-se 1000 e acrescenta-se mais um zero. Aqui eu já tenho 1000, com mais um zero já deu o quê? 10.000, ok? Pronto, 10.000 é igual a 1 milhão? Não. O que é que eu vou fazer? Vou passar mais 3 dias e essa quantidade será multiplicada por quanto? Por 10, tá ok? Multiplicando por 10, eu vou pegar esses 10.000 e vou acrescentar, né? Eu já tenho aqui 10.000 e eu vou acrescentar mais um zero, tá? Acrescentando mais um zero, eu já tenho quanto aqui, ó? Eu já tenho 100.000. 100.000 é o número desejado? Não, eu quero 1 milhão. Então significa que aqui eu irei passar mais 3 dias e também eu tenho que multiplicar o quê? Por 10. Na hora que eu multiplico por 10, ó, eu consigo atingir o número desejado, tá? Qual é o número desejado? 1 milhão. Agora, quantos dias se passaram, turma, tá? Quantas vezes houve essa multiplicação por 10? Multiplicou por 10 uma vez, passou 3 dias. Multiplicou por 10, mais 3 dias. Multiplicou por 10, mais 3 dias. Multiplicou por 10, mais 3 dias. 1, 2, 3, 4, certo? Então, 4 vezes 3 irão se passar ao todo quantos? 12 dias, ok? 12 dias, vamos procurar. Tá exatamente na alternativa letra o quê? Letra D, beleza? Muito bem, bora para a próxima questão. Próxima questão, né? Questãozinha aí de número 81. Certo, pessoal? Vão pegando aí as dicas que a gente vai passando para vocês, tá? Essas dicas aí podem te salvar no dia da prova, ok? Vou pagar essa aqui também para ganhar já esse espaço. Vamos lá, última questão 80, né? Vamos para a questão de número 81. A questão de número 81, ela diz o seguinte: uma padaria fabrica biscoitos que são embalados em pacotes com 10 unidades e cada pacote pesa 85 gramas, tá ok? Olha aí a proporcionalidade. A cada 15 gramas de biscoito, certo? Correspondem a 90 quilocalorias. Porque, turma, a cada 15 gramas desse biscoito, você está ingerindo 90 quilocalorias. Pergunta: quantas quilocalorias tem um desses biscoitos? Olha só, a gente pode pensar do seguinte modo. O que a gente sabe aí dessa informação? A gente sabe que a cada 15 gramas, quanto é que você insere? 90 quilocalorias, não é verdade? Então, eu vejo o seguinte: quantos quilos, quantas gramas, né, eu vou ter naquele meu pacote de biscoito? Olha só, o pacote de biscoito, ele pesa 85 gramas. Quantos biscoitos você tem lá? 10. Então, se você pegar 85 e dividir por 10, você sabe quanto é que vai pesar
cada biscoito, tá? Então, 85 dividido por 10 vai dar quanto? 8,5, certo? Então, em 8,5 gramas, eu terei quantas calorias? Não sei, X. Pessoal, vamos aqui armar a nossa proporção, ó. Eu vou dizer que 15 está para quanto? Para 8,5, assim como 90 está para quanto? Para X, beleza? Aqui o que tu pode fazer? Tu pode dar uma melhorada nesses teus cálculos, certo? Como é que tu pode melhorar? Tu pode te livrar dessa vírgula, multiplicando por 10, onde nós já fizemos isso aí, né? Em algumas vezes. E também tu pode fazer o quê? Algumas simplificações, tá? Eu posso simplificar aqui, turma, tudo por 15, os dois números de cima, tá? Por que por 15? Porque eu sei que 15 mais 15 dá 30. E 30, ele é um divisor de quanto? De 90. Beleza? Então, dentro de 90, cabe quantas vezes 30? 3. Dentro de 30, cabe quantas vezes 15? 2. Beleza? Então, 3 vezes 2, 6. Então, significa que dentro de 90, cabe exatamente 6 vezes 15. Ok? Então, aqui, ó, simplificando, tudo por quanto? Por 15, ó. Vou simplificar por 15 em cima e embaixo, tá ok? 15 por 15 vai dar 1. Sobre 8,5 igual 90 por 15, 6. Está para quem? X. Agora o que você faz? Né? Você multiplica no cruzado. 1 vezes x. X igual a 6 vezes 8,5. Bora fazer essa continha aqui, turma. 8,5 vezes quanto? Vezes 6. Tá ok? 6 vezes 5, 30. Fica 0. Quanto é que sobe? 3. 6 vezes 8, 48, tá? 48 com 3, já vai dar quanto? 51. Uma casa após a vírgula, uma casa após a vírgula, beleza? Então, x vai ser igual a 51,0 ou simplesmente o quê? 51, tá? Então, 51 quilocalorias é a nossa resposta procurada, que está exatamente em qual alternativa? Alternativa de letra C. Tranquilo? Muito bem. Pessoal, né? Vamos para a próxima questãozinha. Questão de número 82, tá? Questão de número 82. Muito bem. Vamos agora, turma, para a questão de número 82, ok? Ainda na perspectiva de quê? De proporção, ok? Questão de número 82 diz o seguinte: em uma embalagem de farinha encontra-se a receita de um bolo, sendo parte dela produzida a seguir. Quais são os ingredientes? 640, bora colocar aqui, ó, informação importante, né? 640 gramas de quê? De farinha. Equivale, né? Equivale, né? Eu posso até dizer a grosso modo que é igual. É equivalente a quanto? A 4 xícaras. Beleza? A 4 xícaras. Pronto. Então significa que em 4 xícaras, certo? Eu consigo colocar quantas gramas de farinha? 640 gramas. Outra informação importante, né? Ele disse que em 16 gramas de quê? De fermento biológico. Vou colocar aqui, fermento biológico, certo? Isso aqui é equivalente a quanto? A 2 colheres medidas, ok? Equivale a quanto? A 2 colheres. Então, o que significa aqui? Que com 2 colheres eu consigo obter quanto de fermento biológico? 16, tá? 16 o quê? Gramas. Possuindo apenas a colher medida indicada na receita, uma dona de casa teve que fazer algumas conversões, certo? Para medir com precisão a farinha, ok? Considere que a xícara e o fermento possuem densidades iguais. Turma, informação muito importante, tá? A densidade da farinha é igual
a densidade de quê? Do fermento biológico, certo? Mas, professor, em que realmente isso aí vai interessar para a gente na questão? É que se você tiver, por exemplo, 10 gramas de farinha, é equivalente a 10 gramas de quê? De fermento biológico, tá ok? Cada xícara indicada na receita é equivalente a quantas colheres, né? Muito bem. Pessoal, o que a gente sabe? A gente sabe que em 640 gramas de farinha eu tenho 4 xícaras. Então, em uma xícara, eu terei exatamente quantas gramas de farinha, certo? Então, em uma xícara, eu terei exatamente quantas gramas de quê? De farinha. Se 640 corresponde a 4 xícaras, e eu quero saber agora só uma, é só eu pegar 640 e dividir por quanto? Por 4. Pega-se 64 e divide por 4 e no final você acrescenta o quê? Um zero, tá? Turma, olha só. O que é dividir por 4? É você dividir por 2 e dividir por 2 de novo, tá? 64 dividido por 2, 32. 32 dividido por 2, 16. Então aqui eu terei o que? 160 gramas de quê? De farinha, beleza? Então uma xícara corresponde a quanto? A 160 gramas. Olha só, outra informação. Ele disse que a cada 16 gramas de fermento biológico nós temos o que? 2 colheres, tá? Turma, se em 2 colheres eu tenho 16 gramas, então em somente uma colher, eu terei quantas gramas? Ó, aqui eu dividi por 4, não foi? Porque eram 4 xícaras. Se aqui eu tenho 2 colheres, é só eu dividir por 2. 16 dividido por 2 vai dar exatamente o quê? 8 gramas de fermento biológico. Turma, bora utilizar essa informação. Como as densidades são iguais, eu posso montar uma proporção entre a xícara e quem? E as colheres, né? Então, eu posso dizer que 160 gramas de farinha estão para quem? Para 8 gramas de fermento. Assim como uma xícara, certo? Está para quem? Para uma colher. Quantas colheres agora eu quero descobrir? Quantas colheres eu tenho? Não sei. Vou chamar aqui de um C, tranquilo? Então, informação muito importante com relação aqui à densidade. Por isso que eu pude montar essa proporção, tá ok? Bora lá. Aqui eu vou pegar o seguinte, né? 160 dividido por 8. Eu pego 16, divido por 8 e no final acrescenta-se um zero. Tranquilo? Então aqui eu tenho o seguinte, que 1 está para C, assim como dividindo por 8, tá? Tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, eu vou ter o seguinte, 16 por 8, 2. Então, bem aqui vai ser o quê? 20. Está para 8 por 8, vai dar o quê? 1, ok? O que está acontecendo aqui, tá? Está havendo uma proporção entre colheres e o quê? E xícaras. Turma, daqui a gente pode concluir que o número exatamente de quê? De colheres vai ser igual a quanto? A 20. Beleza? Vai ser igual a 20. 20, bora procurar a alternativa correta. Alternativa letra B. Beleza? Pessoal, então aqui nós encerramos, tá? Esse nosso último vídeo, nosso encontro. Espero realmente ter ajudado vocês e nos encontramos na próxima. Não esqueça de acessar o nosso material, ok? Valeu e até a próxima.